Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, algumas semanas atrás eu fiz uma promessa para vocês que até agora eu não tinha cumprido, que era trazer para vocês os jogadores jovens de cada uma das ligas, apontar quais são as promessas, o futuro do futebol mundial. Bem, eu vou cumprir essa promessa depois da vinheta. Seguinte, pessoal, antes de cumprir a promessa, vou explicar os critérios, né? Porque obviamente a gente não tira isso do nada, tá? Como funcionam esses critérios? Você tem o seguinte: para a produção das notas, a gente não vai apresentar notas porque são 6 ligas vezes 11 jogadores, são 66 jogadores. Esse vídeo ficaria imenso e chatíssimo. Então a gente vai direto ao nome dos jogadores por posição e fazer uma análise geral de como o mercado está avaliando esses jogadores, tá? Então é mais direto, menos chato. Mas a gente vai falar como que a gente fez. Então, para entrar nessa lista, precisavam ter nascido de 2001 para frente. Então, você tem aí, hoje estamos em 2024, ou esta pessoa estaria completando, se não me falha a memória, aí, 2001, 23 anos, ou tem na casa aí de 22, 23 anos, no máximo. Tá? Então, são jovens jogadores nessa faixa etária. Tá? Então, estamos falando de jogadores que nasceram de 2021 até agora. Tá? Então, de janeiro de 21 até agora. Esses jogadores foram selecionados por posição. Então, pode ser que você ainda tenha destaques de várias posições jovens que estejam jogando, sei lá, eu tenha 5 zagueiros, 6 zagueiros, foram selecionados os 2 melhores por overall. Tá? Então, estamos organizando os 11 melhores de acordo com as posições, não necessariamente os 11 na listagem. Tá? Então, estamos organizando um goleiro, 2 zagueiros, lateral direito, lateral esquerdo, um volante, 2 meias centrais e 3 atacantes, um ponta para cada lado e um centralizado. Estamos organizando. Tá? Em caso de não haver um jogador da posição, por exemplo, nenhum jogador jogou naquela posição, que aconteceu só uma vez, tá? A gente baixou um ano de idade, ou seja, foi para 2000, nascidos em 2000. Então, essa foi a organização que a gente teve para a formulação dessa listagem. Último quesito para a gente avaliar, para a gente entender como é feita a escolha. A gente leva em consideração, sem entrar em muitos detalhes, a demanda que o jogo passa a ter, ou seja, o peso que cada ação contempla para o jogo, a demanda que tem cada posição, ou seja, quais são as demandas específicas por posição. E a partir disso, a gente começa a mesclar com o que o jogador fez em campo. Então você tem ali uma ponderação pela posição, pelo histórico daquela posição na competição, e também tem pelo peso do que vale o critério. E aí você consegue atribuir diretamente os nomes que estão aí nessa listagem. Beleza? Vamos começar pela Liga Portuguesa. Então temos aí na Liga Portuguesa, e aí vai ser literalmente uma troca de ideia, tá, gente? Não vai ser entrando nas minúcias de como cada jogador joga, tá? Temos o Trubin do Benfica, tá? Jogador que veio para substituir o Vlad Combos, acho que está agora no Nottingham Forest. Foi muito bem, tem sido o melhor goleiro da competição como um todo, né? Se não me engano, agora primeiro ou segundo, porque teve aquele jogo contra o Sporting, tomou 5 gols, né? Então, assim, o Sporting Porto, se não me falando agora, um dos clássicos que teve recentemente, complicou um pouco a nota, mas dos mais novos é disparado o melhor. Na zaga temos o Antônio Silva e o Gonçalo Inácio, são 2 jogadores portugueses. Vale uma menção honrosa ao Otávio, brasileiro do Porto, que seria o terceiro ali. Se você tirar um ano, colocar só 2002, o Otávio é quem destaca junto com o Antônio Silva. O Antônio Silva é um pouquinho mais novo do que o Inácio, mas os 2 são os melhores zagueiros. Inclusive, são os melhores zagueiros do português, disparado. Tá? Então, assim, você tem nesses 2 caras o futuro da seleção portuguesa em termos de zaga, e são caras que são ligados diretamente a algumas transferências. Então, é capaz de a gente ver esses 3 jogadores falados até agora no vídeo com possíveis níveis de transferências e clubes europeus vindo atrás das principais ligas para pegar esses jogadores da Liga Portuguesa. Tá? Mais à frente, na linha da lateral ali, temos o Malheiro do Boa Vista e temos o Araújo, o Thiago Araújo,
do Estoril, tá? Dois jogadores aí mais desconhecidos para a gente, né? Para quem a gente não acompanha o português com tanto afinco, dos jogadores mais desconhecidos, mas que vale a pena a gente ficar de olho. Quando eu falei, por exemplo, do Otávio, o Otávio estava numa dessas equipes, uma dessas equipes menores de tabela, e subiu para o Porto, e joga hoje como titular do Porto. Ou seja, são jogadores que a gente pode não necessariamente ver nas transferências caminhando, sei lá, para o Chelsea, para o Bayern de Munique ou algo do tipo, como eu imagino que possa acontecer tanto com o Gonçalo Inácio, quanto com o Antônio Silva, quanto com o João Neves, que a gente vai falar mais à frente, mas são jogadores que eles podem migrar para Porto, para Benfica, para Sporting, para Braga. Você pode começar a vê-los nas competições europeias aí e falar, caramba, esse cara eu nunca tinha ouvido falar dele. Estava nesses clubes mais periféricos, no sentido de tabela, e começam a migrar para os grandes clubes. Olhando para a linha do meio campo, o João Neves, do Benfica, esse jogador, assim, quem joga managers da vida, futebol manager, soccer manager, qualquer um desses, vocês vão ter ouvido falar bastante dele. Tá? É aquele jogador para você contratar fatalmente, porque será um grande volante segundo o jogo. Tá? Ele vem jogando muito bem, é o melhor volante da competição como um todo, mas principalmente é muito jovem e tende a ser vendido em breve pelo Benfica, porque vai valer uma grana pesada na próxima janela de transferência. Além dele, temos ainda o João Marques, também do Estoril, olho nesse jogador, e o Varela, o Alan Varela, se não me falha a memória, ou argentino ou uruguaio, que foi para o Porto. E aí você tem um perfil diferente no Porto, que é você ter jogadores jovens, mas não necessariamente jogadores formados no próprio clube. São jogadores que você vai mapeando no mercado nacional e vai pegando antes que eles estourem nos mercados nacionais. Né? Você vai, tira aquele jogador, paga um dinheiro e imagina que vai ter uma revenda mais cara depois para os grandes centros. E aí um dos casos que a gente pode ver é justamente do Alan Varela. Nas pontas do Gil Vicente, o Félix Correia, você passa a ter do Famalicão o Natan, que é o centroavante, e na ponta esquerda o Thiago Moraes, também do Boa Vista. Tá? Vamos também a mais uma competição. Vamos à Liga Francesa. A Liga Francesa tem alguns nomes que são extremamente interessantes. Tá? Temos aí o Chavalier, nome difícil, do Lille, tá? Goleiro muito bom. E temos uma dupla de zaga do Lille, uma dupla de zaga muito jovem, o Diakité, zagueiro, tá? Do Lille, e o Lene Iorro. Tá? Iago, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Esse é aquele zagueiro jovem francês que está negociando com o Real Madrid. Então é muito provável que a gente comece a ver esse Lene Iorro no Real Madrid na próxima temporada. Tá? Provavelmente entre os reforços que devem chegar, você teria ali o Alphonso Davies, você teria o Mbappé, você teria o Lene Iorro também. Nas laterais, você passa a ter o Wanderson brasileiro na lateral direita. Tá? Ele não é o destaque no geral da competição, mas ele é um bom destaque como jovem jogador, tá? Nascidos até 2001. E na lateral esquerda, o Steve do Montpellier. Começando esse meio campo, mais um jogador do Montpellier. O Merahik, do Montpellier, como volante. O Zaire Emery, do Paris Saint-Germain, esse já mais conhecido, apesar de ter pouquíssima idade, mas já mais conhecido do grande público. Né? E o Aklioche, do Mônaco, também outro muito bom jogador. No trio de ataque, você tem dois jogadores do Paris Saint-Germain. Aí, obviamente, eu fui elencando de acordo com as posições. O Barcola joga nas duas, né? Então fica mais fácil. E o Lee Ken-in, que veio do Mallorca na temporada passada e faz boa temporada. Tá? Ele vem entrando constantemente ali, principalmente nessa nova testagem sem Mbappé, feita pelo Luiz Henrique. Ele começa a ganhar um pouco mais de minutagem na Ligue 1, então ele começa a ganhar um pouco mais de minutagem no Campeonato Francês, justamente por essa alternância para ver quem será o trio de ataque, né, da próxima temporada, sem a presença do Mbappé, se não vier nenhum outro grande reforço. E o Kroup do Lorient passa a ser o centroavante mais novo e aí destaque da Liga Francesa. Tá? Vamos a mais um. Vamos à Liga Alemã. Na Liga Alemã, eu sei que já começou a dar um destaque maior nas imagens ali com os logos do Bayern de Munique. Tá? Sim, há grandes jogadores jovens no Bayern de Munique, não é novidade, mas vocês vão ver que tem grandes nomes aí que vocês conhecem
ou que vocês viram recentemente atuando, né? Então vamos começar por um menos conhecido, Atabolo do Freiburg, da Alemanha, tá? Esse é o goleiro jovem. E aí vale ressaltar uma questão muito importante. Goleiro geralmente tende a ser um pouco mais velho, então aparecem menos, tá? As outras posições vocês vão ver que tem mais jogadores. Goleiro geralmente a gente precisa colocar 2001, porque se você coloca 2002, 2003, já não aparece. As outras posições você pode até ter jogadores dessa posição com 40% ou mais de campeonato disputado. Mas goleiro é mais difícil disso acontecer. Mais à frente, o Luqueba e o Pátio. Luqueba do RB Leipzig e o Pátio do Eintracht Frankfurt. Ainda do Eintracht Frankfurt, o lateral direito, o Knauf, que também aparece na listagem dos 22 melhores da competição. Então, já é um destaque em nível nacional. E o Madsen, que é um jogador emprestado para o Dortmund. Então já começa a aparecer. No trio de meio campo, um domínio do Bayern de Munique, né? O Pavlovic e o Musiala, que são dois jogadores aí que vêm de fato se destacando, principalmente o Pavlovic pela idade. O Musiala já está há mais tempo em destaque na mídia, apesar de ser muito novo. E o Xavi Simons, do RB Leipzig, também que vem se destacando, emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Leipzig. Deve voltar na próxima temporada para o Paris Saint-Germain. Musiala tem proposta, segundo algumas fontes, né, europeias, do City, então poderia estar indo para lá. E nessa mesma linha você teve já em outros momentos o interesse de clubes como o Arsenal, clubes que gostam de jogadores mais jovens, no Luqueba. Tá? Então só para a gente pontuar aí o mercado. Quando a gente vai para o trio de ataque, aí são jogadores de equipes que a gente geralmente não acompanha. Então você passa a ter o Finn Graf do Colônia, você passa a ter o Jim Kay do Heidenheim, não sei como é que fala o nome da equipe, e o Hoffenheim tem o atacante, o Beia, tá? Então, centroavante aí de destaque. Vamos a mais uma Liga Italiana. Esse aí também é outro que quem joga Manager vai ouvir falar de alguns nomes aí que estão no meio, mas tem nomes, inclusive, já bem conhecidos também nesse cenário. Vamos começar pelo goleiro, Caprilli do Empoli. Tá? De novo, goleiro jovem é muito difícil você achar. Scalvini da Atalanta, esse jogador já é destaque, está em negociação, se não me falha a memória, com o United. O United estaria interessado nesse jogador já. O Okoli do Frosinone, outro zagueiro, esse também de menor destaque, então a gente pode ver que alguns desses jogadores de menor destaque vão acabar pingando em equipes de maior destaque da própria liga, é o caminho mais natural. E esses jogadores, por exemplo, a Atalanta disputava a Champions até uma ou duas edições atrás. Eles começam a migrar para competições internacionais. Né? Você já vê uma saída para as ligas mais fortes nesse mesmo sentido. Caiode da Fiorentina, melhor lateral direito da competição também. Calafiori do Bolonha também vai na mesma linha, melhor jovem, segundo melhor lateral esquerdo da competição. O Rovella, para quem joga FM, já sabe que é outro meio-campista que todo mundo quer comprar no FM. Pertence à Juventus e está emprestado a Lazio. Não sei se comprou em definitivo ou não, mas a princípio pertence à Juventus, mas joga na Lazio nessa temporada. Tá? O Frendrup do Genoa, também outro cara que geralmente passa desapercebido pelas formas que a gente observa o futebol hoje em dia. E o Barrenechea, que é um jogador argentino também da Juventus. Né? Ele está emprestado para o Frosinone. O Frosinone que fez uma limpa entre os jovens jogadores, né? Se for lembrar do Frosinone. Tem ainda o Caio Jorge, que é da própria Juventus, brasileiro, e teria o Renier. Então, assim, você tem ali alguns bons jogadores jovens que foram atrás, que são todos por empréstimo. O Soule, também do Frosinone, ponta pela direita, o Kvaratskhelia, já conhecido, né? Ele já mais conhecido do grande público, né? Então você já está mais habituado a ouvir este nome, e os Zirkzee do Bologna também. Eu vou confirmar aqui. O Soule é um jogador do Frosinone. Estou confirmando agora para vocês, só para ver se ele está emprestado também. Tá? Provavelmente outro jogador emprestado pela Juventus. Então você tem aí o Rovella, o Barrenechea e o Soule
são 3 jogadores pertencentes à Juventus que estão emprestados para outros clubes, tá? Então, a Juventus aí com uma boa base, né, com uma boa formação de jovens, mas que não encontra espaço na sua equipe, vai emprestando para equipes menores dentro da competição, tá? Vamos a mais uma, né? São mais 2 competições que a gente faz a cobertura aqui no canal do Iago. Então a gente vai para a Liga Espanhola, a Premier League. Eu vou dar um destaque um pouco maior porque tem acertado bastante nomes, então eu vou dar um destaque um pouco maior. Liga Espanhola, Jordanson, do Villarreal, grande goleiro, dinamarquês, tá? Outro de manager, para quem joga sabe como é. Eric Garcia, ex-Barcelona. Riyad, ex-Barcelona, que está no Betis. O Gutierrez estaria negociando com o Real Madrid ou o Bayern de Munique, a depender de como for a negociação do Bayern de Munique do Afonso Davies para o Real Madrid. Então, o plano B de ambas as equipes para o Afonso Davies seria justamente o Gutierrez, que é do Girona, e você tem o Pubil do Almeria. Tá? Esse com um pouco menor destaque, talvez ali cabe migrando para outras equipes, tipo Sevilha, Valência da vida, dentro do mercado interno. Eric Garcia pertence a Barcelona e está emprestado ao Girona. Tchouaméni é a única exceção que a gente colocou essa lista, nascido em 2000, mas não haveria nenhum volante, tá? Jogando nessa idade. Pedri e Bellingham, então esse tipo de nome que aparece mais famoso, até como o caso do próprio Kvaratskhelia, são jogadores que você começa a colocar na devida dimensão, porque a gente esquece muitas vezes que esses jogadores são jogadores extremamente jovens, né? A gente fala, não, porra, não resolveu o jogo, caramba, não jogou bem, olha como tá mal nos últimos 3 jogos. Aí você olha pro cara, o cara nasceu em 2001. Não é que eles não estão jogando nada, é que a fase de vida deles é de maior alternância justamente porque são mais jovens. Então isso acontece com uma certa frequência. E o Pedri, muitas vezes criticado no Barcelona, ainda é, tirando o Bellingham, o melhor meio-campista jovem da La Liga. Olhando para as pontas, temos o Kubo, da Real Sociedad, e o Savinho. Vou fazer uma menção honrosa, que a única exceção que eu abri, são 67 jogadores, para o Lamine Yamal. Porque se você desse um ano apenas, se você coloca ali 2002 como ano de partida, o Lamine Yamal, que não nasceu em 2002, nasceu muito mais para frente, estaria presente e não o Kubo, justamente porque o Kubo é de 2001. Ou seja, são fases de desenvolvimento diferentes, mas o Lamine Yamal já apareceria como o segundo melhor jogador nessa posição, com 16 para 17 anos. Então ele é um absurdo jogando bola, vale a pena esse destaque. Tá? Já aparece no nosso sistema com essas possibilidades. E o Savinho, que está indo para o City, também já aparece para a gente. E o Javi Guerra já aparece em relação ao Valência, outro jogador que deve migrar para algum grande clube da Espanha, ou até mesmo algum grande clube de outro país que vem fazendo uma boa temporada. Premier League. Verbruggen, do Brighton, e aí olho para essa equipe do Brighton, porque se você coloca 2001, coloca 2002, não 2001 como nota de corte, aparece uma série de jogadores do Brighton. É que a gente colocou 2001, para contemplar todo mundo, mas já começa a aparecer. Na zaga, o Saliba, do Arsenal, que é outro jogador conhecidíssimo, vão ter vários conhecidíssimos aí, mas é bom para a gente colocar no seu devido grau de cobrança, e o Van de Ven, do Tottenham, outro jogador muito jovem. Wilshere Wold, do Brighton, lateral direito e meio-campista, joga nas duas, tá? Então joga tanto lateral direito quanto também um pouco mais avançado ali na linha de construção, seria na posição do Onaná, joga nas duas. E na esquerda, o Doge, também do Tottenham, outro bom jogador que apareceu agora nessa temporada. No meio-campo, temos 3 jogadores assim de altíssimo destaque. O João Gomes, ex-Flamengo, já aparece ali como o melhor volante jovem dessa competição. E aí, nesse cenário de melhor volante jovem, é um cara que deve ir para as grandes equipes da própria Premier League já na próxima temporada. O Onaná, que foi colocado aí, especulado em Barcelona na janela passada, acho que Arsenal, se não me falha a memória. Então é um jogador, a depender da situação financeira do Everton, deve sair com uma boa grana e deve dar um retorno de caixa muito bom para essa equipe. E também o Enzo Fernandes, que por mais que você tenha uma crítica grande ao Chelsea,
é necessário lembrar que esse Chelsea é um Chelsea muito novo, né? E é um Chelsea muito novo com grandes jogadores e que por vezes passam desapercebidos justamente porque uma equipe nova vai oscilar muitas vezes na competição, coisa que outras equipes que estão mais com uma equipe um pouco mais velha vai oscilar menos. Caso do City, que não aparece aí, por exemplo, né? Se você olhar para o City, por exemplo, um jogador que vai estar de destaque é o Gvardiol. Ah, Iago, ele é o que mais oscila. É novo. Nascido ali, se você for até para 2002. Ele seria mais novo que os outros dois. Então você já começa a ter uma variação um pouco maior e ele seria o terceiro melhor zagueiro nessa lista. Então, vale a pena de fazer esse destaque também. Para o trio de ataque, Cole Palmer, que saiu do City, foi para o Chelsea. O Saka, do Arsenal. E também o Højlund, do Manchester United, que agora, nessa segunda parte da temporada, vem se consolidando. Tinha feito uma boa primeira fase de Champions League, mas depois, nessa segunda parte da temporada, faz uma boa Premier League, né? Mais do que Champions League, a equipe caiu na Champions. Jogadores, 67 jogadores analisados para vocês, que a gente trouxe nesse momento, como potenciais jogadores que vão desenvolver e que podem ser os grandes jogadores da próxima geração. Então, quando a gente olhar esses jogadores, não é no sentido que eles vão resolver os jogos agora, mas que provavelmente esses nomes, ou pelo menos grande parte desses nomes, estarão presentes nas grandes equipes a partir da próxima temporada em diante. Então, o que o jogo traz para a gente, o que a análise de jogo traz para a gente? Justamente essa visão de explicação do que está acontecendo, mas também de um certo mapeamento do jogo. Onde está esse mapeamento? De você identificar quem varia mais, quem varia menos, quais posições têm uma característica de ter jogadores mais velhos. Então, goleiro tem que passar por um processo de maturação um pouco maior. Então, você vai entendendo melhor cada uma das posições e vai entendendo melhor as variações. E isso te traz uma visão acerca do futebol muito mais completa. E é claro, você vendo os nomes, principalmente os mais conhecidos, aparecendo, é sinal que a pesquisa que você está fazendo tem um pé na realidade. Então, assim, faz sentido. Faz sentido o que está aparecendo em tela aparecer para vocês e aparecer numa pesquisa científica. Então, você não precisa necessariamente fazer ciência médica, especificamente, né? Você ter ali uma relação de causa e efeito, mas explicando bem o futebol, lendo um pouco melhor o jogo, tendo uma associação melhor com o jogo, tendo um entendimento melhor do jogo, você consegue extrair bons nomes e bons resultados sem grandes problemas. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ser um pouco mais longo esse vídeo, mas acredito que vale a pena, principalmente para você que joga Futebol Manager. Então, faça bom proveito, tá, dos nomes. Peça relatórios aí para a sua equipe o quanto antes, geralmente no primeiro dia de temporada, e se divirta contratando jogadores jovens e passando pelo mesmo processo do Chelsea, que é sofrer durante algumas temporadas até esses jogadores terem um processo de maturação um pouco maior, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, um beijo e até mais. Valeu!